Fala galera, aqui é o professor Moisés Pires e nós estamos iniciando mais uma aula de geografia aqui no módulo 4 que nós estamos estudando, que fala sobre o continente europeu e as suas grandes paisagens naturais. Para a gente começar, a gente vai fazer uma distinção entre o que é paisagem natural e paisagem artificial. Vamos relembrar o que vocês já estudaram lá no sexto ano e vamos falar de espaço geográfico. Só que nós vamos focar na Europa, que é o continente que nós estamos estudando no momento. Então, o que acontece? A paisagem é tudo aquilo que a gente vê, né? E ela pode ser paisagem natural, que ela abarca todos os elementos da natureza, por exemplo, uma floresta, um rio, o mar, os lagos e por aí vai. E a paisagem artificial é aquela que foi produzida pela ação humana. Um prédio, uma casa, uma rua e por aí vai. Já o espaço geográfico é aquele espaço que foi transformado ou modificado pelo ser humano para a sua sobrevivência. Então, nós vemos que o continente europeu se tornou um espaço geográfico ao longo do tempo, de acordo com as necessidades econômicas, históricas e culturais de cada época. Cada vez mais esse espaço foi se tornando modificado. E a gente vai ver agora o porquê. Por que é tão importante estudar a paisagem física e natural? Às vezes a gente se pergunta, né? Para que eu tenho que saber disso, professor? Para que eu tenho que saber sobre o relevo, ou o clima, a hidrografia de tal lugar? Por quê? Primeiro, nós vamos ver que o ser humano ele se relaciona com o lugar. Tem uma relação entre o ser humano, ou seja, a sociedade, e o espaço onde ele vive. E é desse espaço que ele vai encontrar recursos naturais, por exemplo, como minerais, combustíveis fósseis como petróleo, carvão mineral, né? Uma grande quantidade, uma pouca quantidade, dependendo do lugar, e vai organizar a sociedade. Vocês já repararam que geralmente a maioria das cidades estão ao longo de algum rio ou próximo a um rio? Porque a água é essencial para a manutenção da vida e das atividades econômicas. Então, essa relação entre a sociedade e a natureza sempre existiu e provavelmente sempre vai existir. As sociedades vão estar se organizando de acordo com essa lógica. Então, é muito importante a gente estudar paisagem física e natural para entender o porquê que aquelas pessoas provavelmente moraram naquele local ou moram, por que as maiores cidades estão naquele local, naquela região, né? Se o clima interfere ou não, como a gente vai ver aqui na questão do continente europeu. Agora nós vamos começar a falar um pouquinho sobre as paisagens naturais do continente europeu a partir da questão da diversidade, porque não parece, mas nós temos paisagens diversificadas na estrutura tanto geológica, mas também na questão climática, porque o clima que vai predominar, melhor dizendo, na Europa é o clima temperado, mas ele vai ter algumas variações, né? Influências de outros fenômenos, por exemplo, a altitude, a maritimidade, a gente vai vendo aqui ao longo de cada clima. E aí, além disso, nós vamos ter também uma vasta rede hidrográfica, ou seja, nós temos vários rios importantes na Europa, a gente vai ver os principais daqui a pouco, e que vai facilitar o escoamento da produção, né, principalmente desde a Revolução Industrial e que acontece até hoje, ok? Então vamos lá. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o relevo e a hidrografia. O relevo, se você for ver nesse mapa, tá vendo? Você vai ver que tem em tons marrons os locais que têm mais de 1.000 metros de altitude. Depois nós vamos ter em laranja os locais que têm de 400 a 1.000 metros de altitude. E em tom assim de um marrom mais claro, quase bege, nós vamos ter de 200 a 400 metros de altitude. E de 0 a 200 metros de altitude nós vamos ter os locais em verde. E lembrando que a altitude ela é sempre medida ao nível do mar, ok? Então vamos lá.
Se você for ver nesse mapa, você vai observar que a maior parte da Europa ela é formada por planícies. Mas antes de falar até do relevo, já que a gente está falando da parte natural e física, se você for observar mesmo no mapa mundi, você vai ver que parece que tem uma continuidade da Europa, parece que ela está ligada à Ásia. E está mesmo. Por isso que alguns geógrafos vão chamar essa parte do continente de Eurásia, porque geograficamente falando, na parte física natural, é apenas um único grande continente. Mas quando a gente regionaliza por questões históricas e culturais, a gente separa a Europa da Ásia, ok? Daqui a pouco eu vou falar para vocês onde que fica o limite da Europa em relação à Ásia, tá? O que que vai marcar esse limite? Mas aqui a gente já pode ver nesse mapa de relevo o seguinte: a maior parte do continente europeu é formado por planícies. Você está vendo aí tudo em verde, né? No seu livro aqui também está em verde, um verde mais escuro, maior parte planícies, ou seja, as áreas planas, baixas e praticamente no nível do mar, ok? E nós vamos ter ao norte várias planícies, na parte central também, e principalmente para o lado ocidental, ou seja, a sua esquerda aí, a oeste, e nós vamos ter também ao sul as maiores altitudes. Por quê? Você vai perceber aí que a região sul, que a gente vai chamar de Europa Meridional, ela tem grandes altitudes. Ó, você vai ter os Pirineus, a Península Ibérica, você vai ter os Alpes. Como eu estava dizendo, no Cáucaso, você tem o Monte Elbrus, que é o monte mais alto, com mais de 5.000 metros de altitude aí na Europa, ok? Então, por que que o sul, essa parte meridional, é a mais alta? Porque ali nós temos encontros de placas tectônicas, são terrenos mais recentes, ou seja, uma placa está se chocando com a outra, ou está batendo uma na outra, formando uma força muito grande que vem do interior da Terra, e aí faz com que uma se dobre por cima da outra, formando esses montes, tá? Onde tem, por exemplo, os Alpes, né, que muitas pessoas gostam de fazer turismo e lá atrai muito turista. E a parte norte, como você está vendo, ela já é mais baixa, mas nós temos alguns Alpes também, como os Alpes escandinavos, né, e a Península da Escandinávia, ok? Então, para você ver, nós temos a diversidade também de paisagem em relação ao terreno do continente. Na página 304 está mostrando o perfil de relevo. Olha como interessante que está. Aí nós temos aqui perfil topográfico, mostrando desde o Oceano Atlântico até o Mar Cáspio. Então você vai ver o maciço central francês, você vai ver os Alpes, o rio Ródano, você vai ver os Alpes dináricos, o rio Danúbio passando aqui nesse vale, os Cárpatos, e aí o Mar Negro, que na verdade é um lago, um grande lago, e o Cáucaso com o Monte Elbrus, para depois vir o Mar Cáspio, ok? Então essa é a paisagem que você vai encontrar falando de relevo na Europa. E aí você vai perceber que mais para a parte norte, indo mais para o nordeste, melhor dizendo, aqui da Europa, você vai encontrar os Montes Urais. Os Montes Urais, eles são usados como um marco natural para dividir a Europa da Ásia, ok? Então a Rússia, pensa na Rússia aqui. A Rússia, que é um país tão grande, né, que tem territórios, na sua maioria na Ásia, mas também tem território na Europa, ela está aqui, ó, com essa divisão dos Montes Urais. Por isso nós temos a Rússia europeia, a parte europeia, e a Rússia da parte asiática, mas em termos de país é um único país, ok? Então vamos avançar mais um pouquinho. Agora nós vamos falar sobre a questão dessa parte sul, que é mais alta, que eu falei para vocês, que ainda tem atividades tectônicas. Por isso que ali, nessa região, por exemplo, onde é a Itália, tem terremoto ainda, tem vulcões, como o vulcão Etna. Então, assim, é uma área que tem muitas atividades tectônicas e é um relevo recente, ok? Os outros relevos, que são mais baixos, que estão mais para norte,
ou pela planície central, ali próxima à planície central e do norte, são relevos assim que a gente chama de escudo cristalino, que são relevos mais antigos, ok? Mas são importantes, porque ali você vai encontrar algumas reservas, por exemplo, de carvão mineral e outros, né? E no caso da planície, dessa planície que está toda em verde aí, você vai encontrar também carvão mineral e principalmente petróleo. Você pode encontrar nessas regiões. Tá? Então veja bem que a importância de conhecer o relevo, a geografia do local, até mesmo para se praticar as atividades econômicas, como por exemplo a Revolução Industrial que se deu nesse contexto aí. Ok? E aí você vai ver que essa porção centro-oriental da Europa já tem assim, um relevo mais intermediário. O que é essa parte centro-oriental? Você está vendo aí essa planície germano-polonesa, aí você vai mais para o lado oriental, tá? Planície Sermática, Planalto de Verdai, Planalto do Volga, toda essa região ela vai ter o quê? Os maciços antigos, como eu falei, já bastante desgastados. Vamos ter hoje em dia as regiões industriais, aquelas antigas que começaram na Revolução Industrial, estão nessa área, né? E, por exemplo, no Reino Unido, né, que você vai ter a cadeia penina, na França você vai ter o maciço central, na Alemanha o maciço da Floresta Negra e por aí vai, ok? Importante que o livro de vocês também está trazendo aqui, falando sobre os fiordes. Os fiordes são os lagos que são de origem glacial. Eles foram cunhados, eles foram feitos durante a última glaciação. E aí formam áreas enormes e profundas que estão ligadas por reentrâncias do mar e são locais assim, turísticos, como você pode estar vendo aí na página 306. Tá? E nós vamos ter nas planícies, que são essas áreas que estão em verdes, um solo chamado solo Chernozem, que ele é um solo negro, rico em matéria orgânica, em decomposição, e ele é ótimo para a plantação, não precisa nem dizer, né? Ele está geralmente na planície da Ucrânia. E eles ganham muito dinheiro com a plantação nesse país, com o cultivo, né? E nós vamos ter também petróleo sendo encontrado na Escócia, por exemplo, e outros minerais que são de origem sedimentares, por exemplo, como arenito, cal, argila, né? E as planícies da Europa, essas que estão em verde, foram onde as atividades humanas foram mais estabelecidas. As práticas agrícolas, as cidades se estabeleceram ali, as regiões industriais também. Então, quando você olha aí para essa parte verde, que são as planícies, observem e imaginem as grandes cidades, os grandes centros industriais, as áreas também de plantio, ok? E por onde corre também a maior parte dos rios que nós vamos ver no próximo mapa. Então, nas planícies, nós podemos concluir que vive a maior parte da população, ou vivem a maior parte da população. São nas planícies, ok? As maiores concentrações urbanas se encontram nela. E aí nós vamos ter também os rios, como eu falei, né, se distribuindo pelas planícies, apesar das suas nascentes estarem nos Alpes ou então nos lugares mais altos, né, tanto nos escudos cristalinos também, mas eles estão passando pela planície. E é por aí que vai se desenvolver a hidrografia, ou melhor dizendo, a formação de uma grande rede de navegação na Europa. Que aí é projeto antigo, desde o Carlomagno, né, que foi um imperador francês na Europa, melhor dizendo, e que sempre teve projetos grandes para unir a Europa, vamos dizer assim, na parte econômica. E você vê que esse projeto só foi concluído agora na década de 90, onde é possível você sair navegando pelo rio, desde a Holanda até chegar no Mar Negro. Então passa por vários países, daqui a pouco a gente vai ver isso. Mas tem uma relevância muito grande os rios europeus para a economia da Europa. Então, vários países dependem desse comércio pelos rios, né? O rio principal
ou melhor, os rios principais, depende do país, né? Porque a Europa são vários países. Nós temos o rio Tâmisa, lá no Reino Unido, né, em Londres, na Inglaterra, melhor dizendo. O rio Sena na França, lá em Paris. O Ródano e o Loire também, na França. Aí nós temos o Reno, o Meno, o Elba, o Spree na Alemanha. E o Danúbio, que também é um rio super importante, que junto com a planície da Hungria vai estar delimitando a fronteira entre a Bulgária e a Romênia, né, até chegar lá no Mar Negro. Então, com essas obras, né, faraônicas que foram feitas para poder ir ligando os canais e os rios uns aos outros, formou um canal fluvial, ou um meio fluvial muito grande, e vai ligar, como eu falei, desde a Holanda até o Mar Negro, que é próximo ali ao Oriente Médio, né? Então favorece muito a economia dos países europeus. E nas planícies russas nós temos o Volga, que é um rio europeu que é o maior, né? Tem mais de 3.600 quilômetros de extensão, só que assim, tem vários afluentes que são usados para geração de energia, né, para interligar lugares, né? Mas tem alguns lugares que são congelados durante o inverno. Então, assim, ele não é um rio tão navegável assim como o rio Danúbio, por exemplo, né? No norte da Itália nós temos o rio Po, né? E ali também estão as maiores regiões industriais. Então, assim, para a gente concluir essa parte dos rios, onde tem rios com facilidade de navegação na Europa, tem as maiores regiões industriais e urbanas, porque gente, a gente tem que pensar nas épocas mais antigas, né? Da Revolução Industrial, século XVIII, né? Século XIX, com a expansão das indústrias. Então, ali, ao longo do rio, precisava exportar toda a produção e precisava de água também para produzir várias coisas. Ok? Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre a questão do clima e da vegetação. Então a gente vai começar a falar que o continente europeu tem seu território. Se você for olhar o mapa mundi, você vai ver que está na zona climática entre o Círculo Polar Ártico e o Trópico de Câncer. Essa área a gente chama de área ou zona climática temperada, porque ali recebe influência tanto de massas de ar quente que vem da região tropical, como também influência de massas de ar frias e polares que vêm, por exemplo, nesse caso do Polo Norte. Tá? Então, nós percebemos aqui que há uma diversidade de clima também na Europa. Nós vamos encontrar ali clima temperado de uma forma geral em vários países, mas que tem suas mudanças de acordo com o local desse país. Né? A gente vai ter, por exemplo, o clima da Europa Ocidental. São países mais próximos ao Oceano Atlântico. Então tem uma característica oceânica. Chove mais, tem mais contato com a umidade, né? Então as temperaturas não são tão rigorosas assim. E quem que vai prevalecer ali como vegetação? As florestas temperadas, que são aqueles bosques que a gente vê nos filmes de princesas, Robin Hood, por exemplo, né? Que as florestas temperadas, elas têm aquelas características que a gente fala que as folhas são caducas, porque elas caem durante o outono e o inverno, e os galhos e os troncos que ficam durante o inverno, né? Depois, lá na primavera, ela vem florescer de novo. Então, essa é a característica da Europa Ocidental na parte climática e de florestas, de vegetação. A Europa Setentrional já é a parte mais ao norte. Como está mais ao norte na Europa, está bem mais próximo ao polo, mas ali você vê que também está próximo do oceano. Então também é um temperado oceânico. Ainda além disso, tem uma corrente marítima chamada corrente do Golfo, que você vai ver, tem na página 311 do livro de vocês. Essa que está em vermelho é uma corrente que nasce aqui na América Central, lá próximo do México,
e vem, região quente, né, e vem em direção à Europa e vai estar influenciando o clima aqui temperado oceânico também nessa parte norte da Europa, ok? E ela vai trazer o quê? Águas mais quentes, vai favorecer a navegação, porque esses portos não vão congelar, vai favorecer a pesca, porque faz surgir um fenômeno chamado ressurgência, que traz as águas mais frias lá de baixo para cima, então tem muitas algas, muitos alimentos para os peixes, e eles são atraídos para essas regiões, e a navegação vai ser facilitada. Nessa área aqui, prevalece a floresta taiga, chamada taiga, que são as coníferas, aquelas árvores da família dos pinheiros. Então, é uma floresta mais de pinheiros, ok? Mas vale ressaltar que tanto na Europa Ocidental como na Europa Setentrional, essas vegetações, a maioria já foram desmatadas desde o período da Revolução Industrial, ok? Aí nós temos também o clima polar, né, que é mais ao norte ainda da Europa. São invernos rigorosíssimos, onde a temperatura fica aí entre 10 negativos e 10 positivos, 10 graus, né, positivos. Imagina, o verão deles, para eles, é 9 graus, 10 graus. E a vegetação que vai conseguir sobreviver a essas temperaturas vai ser a tundra, que é aquela vegetação rasteira, parece ser formada por musgos, líquens, né, que são plantas bem arbustivas ou então mesmo rasteiras, ok? E nós temos na Europa meridional, que já é o sul europeu, ali onde está a Itália, né, Portugal, Espanha, Grécia, né, que pega ali perto do mar Mediterrâneo. Nós vamos ter, né, áreas desses países, não é toda a área, né, que tem áreas desses países que são outros climas. Mas esses que eu estou falando para vocês de Europa Meridional já é um clima como? Como está próximo do deserto do Saara ali no norte da África, sofre influências também de altas temperaturas no verão, só que leva aquela massa de ar seca do deserto do Saara. Então o verão fica como? Seco, é diferente do nosso. O nosso verão aqui no Brasil, por exemplo, na nossa região que a gente está, é um verão chuvoso, chove bastante, chuva de verão. Lá não tem isso, lá passa o verão em altas temperaturas, 40 até mais, sem chover uma gota de água, né? E lá os invernos que são chuvosos, é o contrário. E as plantas vão precisar se adaptar a isso. A gente chama essas plantas de plantas xerófilas, aquelas que se adaptam a pouca quantidade de água, né? Tipo cactos e outros tipos de plantas arbustivas, né? Que praticamente foram desmatadas, quase não tem nessa região, que foram substituídas para plantações de oliveiras, por exemplo, que produz tanto azeitona quanto azeite, né? E para pasto também, né? Pastoreio. E nós temos a Europa Centro-Oriental, que já é um clima temperado, que tem as estações do ano bem definidas, só que nesse caso aqui é continental, porque está mais para dentro do continente, tem uma grande amplitude térmica. O que é isso? No inverno vai ser rigoroso, tá? Temperaturas muito baixas, até mais baixas do que 10 graus negativos. Só que no verão elas sobem. Então, assim, vai para 20 graus ou até mais, dependendo do lugar. Então, eles vivem, assim, uma diferença muito grande de temperatura durante o ano, ok? Aí nós vamos ter poucas chuvas e vamos ter também, né, as chuvas lá, no caso, a umidade vai ser em forma de neve. E lá o que vai ter de vegetação são as estepes. Né? As estepes não é pneu de carro não, tá, gente? Estepe aqui de vegetação é uma vegetação rasteira, uma gramínea, que aqui na América do Norte é chamada de pradaria e aqui no sul do Brasil é chamada de pampas, ok? Aquela vegetação rasteira também formada por gramíneas. E lá no caso da Europa Centro-Oriental é muito fértil. É onde eu falei que tem aquele solo Chernozem, ok? E aí, nós agora estamos mostrando a questão do mapa, né, dos climas, só para vocês terem uma ideia. Né? Então, já falei sobre isso para vocês, mas vocês observem o mapa que tem aqui, ó, as áreas que... Essas áreas aí em meio ocre, meio marrom, né, são as áreas semiárido, que são as áreas que pouco chove, né? Aí nós temos aqui o temperado, que é essa parte mais
que envolve praticamente toda a Europa, né? Nós temos o Mediterrâneo, que está aqui ao sul, uma cor mais rosada, o frio, que está mais ao norte, que é essa cor lilás, e o polar, que está bem assim no extremo norte mesmo do continente europeu, ok? E a corrente do Atlântico está mostrando aqui, a corrente do Golfo, tá? Então vamos lá. E aí, aqui para mostrar para vocês um pouquinho de climograma. O climograma é um gráfico que ele vai mostrar a quantidade de precipitação, ou seja, de umidade. A precipitação pode ser chuva, pode ser neve, pode ser orvalho, e por aí vai. A quantidade durante um ano por mês, tá? E também a temperatura desse lugar. Então você vê aqui no clima polar, que é esse primeiro gráfico, esse primeiro climograma, você vê que as temperaturas, que é essa linha vermelha, estão ó, em janeiro, fevereiro e março, lá embaixo. Tá vendo? Estão próximas a menos 20 graus. Isso aqui é um clima polar, local ali próximo à Rússia. E você vê que o verão para eles ó, está próximo a 10 graus positivos. Frio de montanha também, as temperaturas estão lá embaixo, mas olha a quantidade de precipitação. Isso aqui geralmente é neve, tá? Então, como que a gente sabe pelo gráfico aqui se é neve ou se é chuva? Pela temperatura. Se a temperatura a maior parte do ano for mais baixa, é neve. Se ela for mais quente, vai vir chuva, ok? Ó, de frio, tá vendo? Também temperaturas muito baixas. Aí temperado oceânico já melhora um pouco, né? Mas os invernos também são menos 10 e verões assim, em torno de 21 graus. Menos 10 não é negativos não, tá? Menos de 10 graus, mais ou menos. Temperado continental, olha como é que já aqui oscila bastante, ó. Nós temos em janeiro, por exemplo, quase menos de 20 graus, ou 20 graus negativos, vamos dizer assim. E aqui a temperatura mais alta, 20 graus Celsius. Ou seja, você tem uma diferença de 40 graus durante o ano, né? Mediterrâneo, ou seja, a amplitude térmica é muito grande aqui. Mediterrâneo, você vai ter aqui, ó, como eu falei para vocês, um clima mais quente, seria o clima próximo do tropical deles lá, só para vocês entenderem. As praias que eles vão assim para curtir as férias é nessa região aí do clima mediterrâneo. E o semiárido, a área mais seca, tá vendo? Pouca precipitação durante o ano e temperaturas altas, passando de 20, mas no inverno também chega próximo a zero, ok? Aqui, como eu falei para vocês, o mapa da vegetação. Vermelho é tundra, vegetação rasteira, né, próximo aos polos, ao polo norte, no caso. Aí nós temos a floresta boreal, essa cor mais clara, que é aquela floresta de coníferas. Essa parte maior, que é uma cor meio ocre, meio, né, marrom diferente, né? Ela é a maior parte que pega a floresta temperada, que é aqueles bosques, né, que as folhas caem, mas ressaltando que a maior parte dessas vegetações já foram destruídas, desmatadas, e aqui são grandes cidades que estão no lugar, ok? Aí nós temos a vegetação em verde aí, vegetação mediterrânea, tá vendo? E faltou essa parte aqui lilás, que não está na legenda aí, mas é a parte que nós temos uma área de vegetação rasteira, que nós temos, por exemplo, as estepes, tá? Agora fotografias para vocês verem. Tundra na Noruega, a vegetação rasteira, tá? Ela sobrevive ao inverno, ela fica congelada, a raiz congelada, depois quando vem um curto verão ela floresce de novo. Aqui nós temos a taiga, tá vendo? A floresta de coníferas. Nós temos as estepes, né, como eu falei para vocês, como se fosse um campo natural de gramíneas, né? Como aqui não recebe muita umidade, fica essa aparência mais seca, mas se chovesse bastante ia ser uma área mais verde. Tundra, também aqui uma outra paisagem na Suécia, tá vendo a vegetação aqui, rasteira. Aí aqui nós temos a vegetação mediterrânea, só que aqui já foi transformado, tá vendo? Um campo de lavanda.
e vegetação mediterrânea na Itália, que foi transformado em plantações de oliveiras, como eu falei para vocês. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só me chamar, ok? Um abraço para vocês. Por hoje é só e até a próxima.